Agora, oficialmente, boa noite. Nossa, só foi faltar uma quarta-feira. Vocês estão nessa moleza toda, pelo amor de Deus. Ô, Lica, ajuda aí, Lica. Boa noite, turma. Poxa vida, assim, boa noite a todos que estão ouvindo a gente, nos acompanhando. Graças a Deus estamos aqui com esses espíritos maravilhosos, espíritos amigos que nos envolvem muito, muito mesmo, né? Então, hoje, olha só, falando em espíritos maravilhosos, né? A Edina vai falar sobre Allan Kardec. É mole? Vamos prestar atenção. Quem já assistiu o filme de Allan Kardec? Até um número considerável, bom, né? Os demais que não assistiram, assistam. Vale a pena, é bem interessante o filme. E hoje aqui nós vamos ter a oportunidade de ouvir. Preste atenção na Edina Costa, que ela vai trazer para nós, né, o que é mais importante, até para nós, nessa figura maravilhosa, esse codificador maravilhoso, que nos deixou essa doutrina e realmente que direciona sempre para a nossa libertação. Vamos lá, a prece inicial, essa é a graça. O livro de mensagem a Marisa, vibrações, o Antônio Pierre. Cadê o Antônio Pierre? Eu não vi o Antônio Pierre. Ô, meu amigo, meu irmãozinho. Preciso ver você de novo na Caspagem, hein? Faz tempo que eu não vejo você lá. Quem já foi a Caspagem aqui? Lá em Guaianazes? Pouca gente. Assistiram o filme, mas não foram na Caspagem. Que coisa. Dá um pulinho lá, gente. Sábado, domingo, quinta. Tem bastante atividade lá, tem bastante serviço também. Quem quiser ser voluntário, pode falar comigo, eu levo vocês para lá. Né? Então nós temos aquele pedido de toda quarta-feira em todas as atividades do Paz e Amor. Aquele aparelhinho bonitinho que fica no bolso muitas vezes, fica na bolsa muitas vezes, e que resolve tocar na hora das vibrações. Qual que é? O que é para fazer? Que maravilha! Desliguem, pelo amor de Deus, esse aparelhinho danadinho, que na hora da vibração, todo mundo concentrado, o espírito amigo veio lá, se preparou junto com o médium, aí de repente toca o celular, todo mundo desperta, fica que nem louco procurando onde que está o celular. Sabe onde colocou, mas na hora de procurar nunca encontra. Somos assim, né? Ó, nós temos as cestas básicas, procure, kit de higiene. Cadê o nosso irmão corintiano? Ia falar palmeirense, né? Cadê o Gilberto? Gilberto, você vai falar, Gilberto? Você vai falar sobre o kit? Não? O Gilberto falou que hoje ele não fala sobre o kit de higiene. Mas está aqui o pedido, tá? Ele é o chefe, mas está aqui o pedido. E os cursos, gente? E os livros do mês, que tem desconto na livraria. Os cursos estão espalhados em todo canto. Participem. Vamos dar andamento na nossa atividade? Vamos lá? Prece inicial, graça. Vamos assim, serenando os nossos corações, acalmando o nosso pensamento, mentalizando a figura do Mestre Jesus, o Cristo de Deus, a nos envolver na sua paz, na sua luz, e junto à espiritualidade, os mentores deste trabalho, que está conosco, já cuidando de cada um de nós, conforme as nossas necessidades, que lá do alto energias benfazejam, energias de amor e de paz, envolve a todos nós, em uma união de pensamentos, de amor e de paz, que possamos ter a palestrante de hoje envolvida nessa luz, nessa harmonia, e que suas palavras possam calar fundo aos nossos corações, nos servindo de reflexão e de aprendizado e conhecimento. Que o Mestre Jesus nos envolva na sua paz, na sua luz, hoje e sempre, graças a Deus. Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta, ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes a estrelas cadentes,
vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Do livro de mensagem Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, O amor e a verdade. Tudo passará: juventude, beleza, saúde, dinheiro, posição social. Teorias equivocadas não resistirão. Enganos cederão à evidência dos fatos. A injustiça não prevalecerá. Ninguém detém o carro do progresso, que esmaga sob as suas rodas os recalcitrantes. Os poderosos envelhecerão. Reis rolarão do trono. Apenas o amor e a verdade permanecerão inalteráveis ante o olhar severo do tempo. Dentro de ti, todas as ilusões breves se farão em cinzas. Não te arredes do que for bom e nem te afastes do que for justo. As hecatombes morais da alma, apenas o amor e a verdade te ajudarão a sobreviver. Boa noite a todos. Que Jesus possa direcionar as nossas palavras. Como o Davi falou, coube-me a feliz oportunidade de homenagear Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, que conseguiu dar luz ao Consolador prometido de Jesus. Então eu agradeço imensamente o convite da Lê, da equipe, e esse acolhimento gostoso de vocês. Então, que Jesus possa me envolver e que as nossas palavras de Kardec lá atrás vai nos ajudar a entender que até hoje ela vale e vale muito. Mas não se trata de uma biografia do Sr. Rivaio, nem do início da codificação, do início de Kardec, como acontece no filme que vocês viram. Mas uma pequena reflexão sobre o livro Viagem Espírita, de 1862, ano este que Kardec lutou muito para levar o Espiritismo a muitos lugares. A luta que ele teve para espalhar essa doutrina, que só nos trouxe alegria e felicidade de viver, a compreensão da vida, do porquê estamos aqui, o porquê do sofrimento. Então, Kardec, ele já tinha escrito lá o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Estava em eminência do Evangelho segundo o Espiritismo, que também foi outra luta muito grande. Os espíritos tiveram que adoecê-lo, ele foi para San Andrés, isolar-se, mas isso é tema para uma outra palestra. Mas, entretanto, não começa exatamente a sua trajetória em 1862. Primeiro, ele vai fazer uma pequena viagem 2 anos antes. A primeira viagem de Kardec ocorreu em 1960. Ele foi convidado por um senhor que participava de um centro, lá em Lyon. E lá existia muitas pessoas nesse centro, e algumas delas tiveram a necessidade de convidar Kardec para ir lá, dar um pouquinho mais de explicação, falar um pouquinho mais da doutrina, como é que se formava grupos para o estudo do Espiritismo e para o início realmente de um centro espírita, porque a mediunidade já estava bastante assentada, as comunicações espíritas também, as mediúnicas, né? Então, eles não tinham muita ideia, e teve lá algumas assinaturas, né, através do Sr. Guillaume, para que Kardec fosse lá dar algumas orientações.
E aí, Kardec aceita de todo o coração esse convite, né? Porque a curiosidade das mesas girantes já haviam passado. O Espiritismo já estava sendo analisado sobre as observações da ciência. O Livro dos Espíritos, como eu já falei, o Livro dos Médiuns, em êxitos na livraria. E o seu autor se fez de imediato notadíssimo. Depois do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, ele se tornou a atração, o centro, né, de todos aqueles que estudavam o Espiritismo. Kardec aceita o convite com alegria e, em agosto de 1860, ele deixa Paris, envolta pela névoa seca do outono, e parte para Lyon. A viagem não foi muito fácil, não, porque, olha, ele partiu de lá em agosto, meado de agosto, e chega em 19 de setembro. Lá ele é recebido no Centro Espírita de Brotteaux, é um bairro lá de Lyon, o único existente naquele local. Então, à porta do centro esperava o senhor de Jô. Ele era um operário simples, chefe de oficinas, estava junto com a esposa. Por que Kardec coloca aqui? Kardec aperta as mãos calosas e ásperas do companheiro, a quem chama de irmão. Duas fases daqui, fala daqui, que faz a gente prestar bastante atenção. Que à porta esperava o senhor de Jô e a sua esposa. Porque até então, os estudos ali do Centro Espírita de Paris, eram só homens. E homens ricos. Homens de toga. Homens, né? Então, naquele momento, Kardec se depara com um operário. E ele lutou muito para que lá na Sociedade Espírita de Paris, isso acontecesse. Para que o rico que ali aportava, não desdenhasse o pobre que perto dele se sentava. Porque Kardec nunca fez distinção. Tanto com o rico quanto com o pobre, ele atendia a todos iguais. E ali ele se depara com uma mulher, que ajudava muito o senhor de Jô naquele centro. Então ele começa, como ele falou, eu vou dar explicações, mas vou também aprender. Ele começa, tem uma parte no livro que ele dedica totalmente às mulheres do Espiritismo. E ele começa a ter ideias de colocar, sim, as mulheres no trabalho, para trabalhar, para fazer palestras, estar à frente junto aos companheiros. E também as crianças, que também não podia ir no centro, nos estudos, e os jovens. Né? Então, Kardec se rejubila, o coração dele fica enternecido, porque ele está ali diante de uma senhora e de um operário. Ele fica muito, muito feliz. Então, ele se dirige à tribuna bastante singela do Centro Espírita de Brotteaux. E ali, pelo futuro afora, aquele momento será lembrado como o local onde for acesa a pira do amor. Ali aceros o fogo sagrado que empunharão, através dos séculos, todos aqueles que se compromissaram, mesmo a preço de injúrias, suor, lágrimas, a divulgar as glórias do Espiritismo pela bênção da palavra. Olha como a palavra tem um poder muito grande, que nós já falamos isso em outra ocasião, do Ramiro Gama. Como uma palavra tem o poder de auxiliar, de levantar, de esperançar. E também tem o poder de denegrir, abaixar, né, humilhar. Então, o Espiritismo, graças a Deus, a Kardec e a Jesus Cristo, ele tem esse poder de, através da palavra, acender os corações para as coisas melhores da vida. Não para a pequenez de uma única encarnação,
mas de um porvir melhor, da luz que acende em nossas consciências. Então, o poder da palavra, principalmente a palavra de Kardec, e desses missionários que estão citados nesse livro, tiveram o encantamento de nos trazer até aqui, pela bênção da palavra. Na segunda viagem, precisamente, novamente, 19 de setembro de 1861, um ano depois, Kardec está mais uma vez entre seus conterrâneos. Naquela época, ele pôde contar, assim, com umas 20, 30 pessoas. Aí ele chega lá e tem mais de 100. Ele fica feliz que a sua Lyon, a sua cidade de Lyon, está progredindo, né? E como anteriormente, ele escolhe outono para essa excursão. Por quê? Porque a sociedade espírita estava em férias, entrava em férias por causa da neve, do frio. Então ela era obrigada a entrar em férias, porque assim, se não entrasse em férias, somente os ricos que teriam como estar ali, os pobres não. Então Kardec esperou esse momento em que a sociedade estaria em férias para ele fazer essa escalada. E olha que não foi muito fácil não, porque naquela época o meio de transporte não era lá essas coisas. Tinha lá um trem que corria a 50 por hora, porém demorava muito, era muito estressante as viagens, né? Aí os grupos agora se multiplicaram. Ali se encontravam representantes de centros espíritas de várias cidades. Kardec se sente invadido por um indefinível sentimento, ao contestar em sua Lyon o triunfo da causa pela qual ele dá sua própria vida. Ele deu a própria vida no sentido de espalhar o espiritismo. Mesmo com a ira deletéria dos seus críticos impotentes, porque eles não conseguiram parar Kardec. Esta viagem também ficou marcada pelo Alto da Fé de Barcelona, que muita gente já ouviu falar, né? Em 9 de outubro de 1861, onde cerca de 300 publicações espíritas foram queimadas. Quem lembra disso? Já leram, né? Isso aí, legal. Então, e não era só queimar os livros. Eles tentaram denegrir a imagem de Kardec. Inventaram um monte de coisas. Diz que ele pegava os dinheiros da sociedade para viajar, e, no entanto, ele custeou a própria viagem. Porque ele falou que o dinheiro que entrava ali na sociedade era para as coisas da sociedade. Igual nós aqui, o dinheiro, as coisas que vêm de doação, aqui no Paz e Amor, é para os fins sociais. E Kardec não respondia nada, né? Ele dizia o seguinte: de que adianta o mal-querer dessas pessoas? De nada. Nem contra a doutrina espírita e nem contra mim. A doutrina espírita prova, por sua marcha progressiva, que nada tem a temer, pois é uma doutrina enviada por Deus, anunciada por Jesus. Quer mais? Quem que pode? Ninguém. E ele fala que a força do espiritismo tem duas causas preponderantes. A primeira, tornar felizes os que a conhecem e compreendem e praticam. O segundo é que o espiritismo não se assenta na cabeça de homem algum. Por isso não existe kardecismo, existe espiritismo. E não está sujeitada, assim, a ser derrubado. Um homem se derruba, uma doutrina jamais. Por quê? Porque ele não tem um foco único que possa ser extinto. Seu foco está em toda parte. Porque em toda parte há médiuns. E comunicar-se com os espíritos, existem vários. Não há família que não os possua em seu seio.
e que não realizem essas palavras de Jesus. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão e terão visões. Olha Jesus aí. Olha Kardec aproveitando, como ele aproveitou este livro inteiro para colocar os ensinos de Jesus. Quanto a mim, não ocupo nenhuma posição. Olha que simplicidade. Por isso, nada existe que me possa ser tirado. Não peço nada, nada solicito. E assim, nada me pode ser recusado. Não devo nada a ninguém. Desse modo, nada há que me possa ser cobrado. Não falo mal de ninguém, nem mesmo daqueles que o dizem de mim. Em que poderia então prejudicar-me? Olha a lição para nós aqui. Não ter medo se a gente não deve. Se alguma ofensa sobre a doutrina espírita merecesse respostas, eu as daria. Sobre a doutrina, sobre ele não. Mas sobre a doutrina sim. Se merecesse resposta. Se não, silenciava. Ele dizia que tinha muito com que se preocupar e nenhum tempo a perder. Suas atitudes eram sempre serenas, de plena confiança no amparo dos benfeitores. Nunca duvidou que esses amigos do alto, os imortais, pudessem abandoná-lo. Por isso ele seguiu valoroso, destemido. Aí, a viagem de 1862, sem sombra de dúvidas, foi a mais importante e a mais extensa a ser feita. Agora ele atende o convite subscrito por 500 assinaturas de vários outros centros. Ele percorre mais de 20 cidades diferentes, das quais presidiu cerca de 50 reuniões. E em seu discurso, Kardec fala da alegria que as pessoas sentem quando encontram no Espiritismo consolação, esperança, justiça divina e, principalmente, disso tudo, racionalidade juntas. Em detrimento do vazio oferecido pela crença do nada absoluto. Ele ainda destaca 3 categorias de espírita ou que adotaram o espiritismo. Primeiro, os que creem no fenômeno das manifestações, mas não tiram nenhum proveito, nenhuma consequência moral. Segundo, veem o lado moral, mas não aplicam a si mesmo, preferem aplicar nos outros. E o terceiro, aceitam para si mesmos todas as consequências morais da doutrina espírita e se esforçam na aplicação de si mesmos. Está escrito no Livro dos Espíritos. O verdadeiro espírita é reconhecido pelo esforço que faz para se melhorar. Não é aquele que já está pronto. Então, a espiritualidade está vendo o esforço que nós estamos fazendo. E ele continua. Ora, o que preceitua a moral espírita? Amai-vos uns aos outros. Perdoai os vossos inimigos. Retribui o bem com o mal. Não tenhais rancor, inveja, nem ciúme. Sede severo convosco mesmos e indulgentes para com outros. Onde está escrito isso no Evangelho? Nós já lemos, não já? E no Livro dos Espíritos, na questão 815, se não me engano, 818. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, perdão das ofensas. Essa é a base da doutrina espírita. Então, estes podem ter inimigos, mas não é inimigo de ninguém. Como o Chico falava para ele, Chico, você não fica triste de as pessoas te maltratarem, te cuspirem, te baterem na face? Falou,
rico, sou humano. Porém, ficaria muito mais triste se fosse eu a fazer, porque aí seria eu a responder por isso. Então, o Espiritismo tem por divisa, fora da caridade, não há salvação. Essa é a divisa do Espiritismo. Ficai certo de que, em torno desta bandeira, a humanidade sentirá necessidade de se abrigar, quando o cansaço das lutas engendradas pelo orgulho, pela cupidez e principalmente pelo egoísmo. Ou seja, é o que Jesus falou, nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá. Porque um dia, esses que estão causando transtorno, que a gente muitas vezes fica com o coração apertado, vai sentir que já chegou o tempo, não quero mais. Por isso que a espiritualidade pede que, ao invés de a gente apontar o dedo, a gente fazer orações para que eles possam se melhorar. Então, um dia todos nós vamos ter vontade de nos abrigar nesta bandeira da caridade. Não ter rancor, não ter raiva, não ter ódio, não ter ciúme. Um dia a gente vai estar debaixo dessa bandeira. Para que perder tempo? Deus não tem pressa. Quem tem que ter pressa somos nós. Um dia de cada vez, mas sempre perseverante. Esta bandeira deverá ser plantada em todos os grupos. Fora da caridade não há salvação. Benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Em todas as reuniões. Em vossas casas, entendemos aqui como em nossos lares. E principalmente, porque sem isso não seria possível colocar em algum lugar. Em vossos corações. Em nossos corações. Essa bandeira tem que tremular aqui dentro. Tem que fazer-nos entender que fora desses princípios que Jesus veio trazer e que o Espiritismo apregoa com muita sensibilidade, nós devemos parar para refletir. Porque eu acredito que todos nós que aqui nos encontramos, claro que estou vendo alguns dirigentes presentes, sabe com certeza, mas muito abraçam o Espiritismo. Venham conhecer melhor. Venham entender melhor, para que quando as pessoas amaldiçoarem ou falar mal, nós temos, claro que jogar pedra aos poucos ou não, mas conversar sobre as bases da doutrina espírita. Isso é fundamental. Kardec considerou suas viagens, principalmente a de 1862, extremamente proveitosa, onde pôde constatar o vicejar da semente da Boa Nova. Enfatiza que nós, os conhecedores que somos dos ensinos dos espíritos superiores, temos condições de melhor avaliar a encarnação presente, visando um futuro melhor a nós, aqueles a quem amamos e aqueles porque por nós não se afeiçoa. Olha a sabedoria de Kardec. Nós temos condições de melhor avaliar a nossa reencarnação presente. Não reclamar, não blasfemar, não achar que está tudo ruim. É um trabalho, e dizem que esse feito, esse trabalho que a gente vai fazendo em nós, é o melhor creme rejuvenescedor, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, esse esforço que a gente faz nessa melhora espiritual, de compreender a nossa encarnação presente, não vamos ficar lá, mas na outra encarnação, a futura, é essa que é importante. É por isso que nós estamos aqui, para melhorar, não para continuarmos os mesmos e nem para persistir nos mesmos erros. E isso vai ajudar aquelas pessoas que nós amamos. A nós e as pessoas que nós amamos, que vai ter mais paz no lar. E vai também, nós vamos ser um exemplo para aqueles que por nós não sentem afeição. Nós vamos não brigar, não discutir. Tudo bem, não gosta, ninguém é obrigado a gostar da gente. O importante é que nós gostemos das pessoas.
Isso é que é importante. E isso fez um divisor de águas na minha vida. Eu gosto das pessoas, não importa se elas não gostam de mim. Isso traz uma paz muito grande no nosso coração, porque todo mundo tem direito de gostar ou não de alguém. Né? Bom, vale lembrar que durante as suas viagens, ele enfrentou chuva, frio, neve, sem contar os meios de transporte, como eu já falei, nada favoráveis. Mas ele deixa um ensinamento aqui para nós, que as dificuldades devem ser vistas como estímulos e não como obstáculos. Não como entrave, como maneira de deserção. Ah, hoje está chovendo, não vou. Ah, hoje está frio, nossa, vou ficar debaixo das cobertas. Então, em tudo nós damos uma desculpa para não caminhar, para não progredir, para não ir, para abraçar mesmo, com disposição, o nosso trabalho. Mesmo assistentes, mesmo que vêm só para assistir palestra, eles tomaram como divisa esse aprendizado. Estar aqui para ouvir, aprender e para tomar o seu passe. Mas que isso não nos impeça, isso não vai nos impedir de ter desafios. Principalmente nós trabalhadores. E só vai chegar o desafio, irmãos, quando nós estivermos fortes. Porque em ombros frágeis, em braços frágeis, a espiritualidade não deixa. Ele fala, mas eu fui no centro, eu participei. É isso que Kardec traz nesse livro. Ele é bem fininho. E as pessoas falam para mim, mas eu li, não vi nada. Você leu e não estudou. As entrelinhas faz bastante diferença. E faz você refletir sobre a vida, sobre a doutrina, sobre esses ensinamentos. Então, quando nós estamos fortalecidos, as dificuldades vêm, porque é necessário, irmãos. Ninguém progride, ninguém cresce espiritualmente em braço esplêndido, numa rede. Tem que ter desafio, porque o desafio, como Paulo falava, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Mas quando eu estou forte, aí eu estou fraco. Dizendo o seguinte, que quando está tudo bem na nossa vida, a gente não procura nada. Tudo bem, está tudo bem. Mas quando aperta o calo, a gente procura um jeito de melhorar. Alguém que nos ajude. Então, todos que estão passando por uma doença neste momento, acreditem piamente que não é nenhum castigo. É uma possibilidade de refletir sobre a vida. Dali a pouco vocês vão estar bem. Mas que essa doença, essa consequência, não seja esquecido. Que vocês lembram que nós estamos aqui para um cumprimento de uma lei. Para o cumprimento de uma tarefa. Acreditando assim, tudo passa e tudo melhora. Mas que nós não sejamos os mesmos. Então, que viva Kardec, que viva a doutrina espírita e que nós possamos compreender melhor, vivenciar melhor, amar mais, perdoar mais. Que Jesus nos abençoe. Paz e bem em todos os corações. E assim, depois dessas palavras de ânimo, esse aprendizado que a Edina nos trouxe, do nosso codificador, daqueles espíritos, dos espíritos do Senhor, que trouxeram, codificaram essa doutrina consoladora de amor, de paz e de caridade. Chegou o nosso momento de fortalecimento. Já estamos em comunhão com o nosso mentor, com os mentores do trabalho. Os médios já se prepararam, já estão iniciando o passe. Esse passe que nos traz fluidos de refazimento, fluidos de energia que nos transformam, nos fazem ficar eretos,
de mente e corações abertos. Desta forma, do alto, uma luz intensa, mas suave, na cor branca, penetra pelo alto de nossa cabeça, no nosso centro de força coronário. Ali, ativa o restante dos centros de força, o frontal. Já os nossos pensamentos ficam mais claros, mais organizados. Nos sentimos mais alegres, nos sentimos fortalecidos, com ânimo e direcionamento nessa encarnação. Essa luz agora desce até a altura da nossa garganta, no nosso centro de força laríngeo. E ali, as nossas cordas vocais, o nosso aparelho fonador, o nosso sistema respiratório, todo ele é energizado, é fortalecido, para que possamos levar palavras de caridade, de amor, de incentivo, e que possamos escutar não só o que vem de dentro de nós, do fundo do nosso coração, mas escutar todos aqueles nossos irmãos que chegam até nós e necessitam de um ouvido, de um ombro amigo, de uma boa escuta e uma boa palavra, irmanados sempre nos ensinamentos do Cristo. Essas energias agora, essa fonte de luz, desce um pouco mais na altura do nosso coração, no nosso centro de força cardíaca. E agora se intensifica numa cor rósea, nos colocando alegres, nos colocando sensíveis a todas as manifestações que chegam até nós, que possamos ser fontes de amor, de bênçãos, de caridade, de ter os corações abertos para todos aqueles que comungam conosco essa encarnação. E como foi dito na palestra, com o coração puro, sereno, enxergando a todos como amigo, como irmãos. Essas energias agora, essa luz atinge um tom esverdeado e chega no nosso centro de força gástrico. Ali faz uma grande limpeza, tirando as nossas mágoas, os nossos medos, as nossas angústias, aquele, muitas vezes, nó no estômago, o estômago embargado, como quando passamos por alguma situação aflitiva. E agora estamos mais leves, mais serenos, com uma sensibilidade maior. Essas energias agora, num tom violeta, chegam até a altura do nosso base, no nosso baço, no centro de força esplênico. E ali, a nossa corrente sanguínea, o nosso sistema circulatório, leva todas essas energias, célula a célula, aumentando nossa imunidade, aumentando também a nossa percepção aos irmãos espirituais, esses amigos, mentores que chegam até nós diariamente, em todos os momentos, nos inspirando, nos tranquilizando, nos trazendo ânimo. E já com o nosso corpo fortalecido, todo imunizado, essas energias agora descem no nosso baixo ventre. E ali, em comunhão com esse Pai, que somos co-criadores, essas energias fazem com que, com responsabilidade,
utilizamos todas as forças criativas da natureza. Essa luz, então, se divide nos nossos membros inferiores, descem pelas nossas pernas, passam pela planta dos nossos pés e se unem novamente na base da nossa coluna, no nosso centro de força básica. E ali, em filamentos multicoloridos, vão envolvendo toda a nossa coluna vertebral, nos colocando eretos, nos trazendo harmonia, tranquilidade, que nosso sistema nervoso se acalme para sermos pessoas tranquilas, que levem a paz a todos os ambientes. E essas energias novamente se fecham no nosso coronário. Então agora estamos energizados com essa esperança, com essa fé raciocinada que o Espiritismo, que esses irmãos espirituais trouxeram a nós, para que possamos comungar com todos aqueles nos nossos lares, comungar com todos aqueles no nosso trabalho, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, e comungar com o mundo, por um mundo mais sereno, de paz, com muito amor e tranquilidade. Retornando aqui no Paz e Amor, os mentores responsáveis pela fluidificação das nossas águas já efetuaram esse trabalho. Os pretos velhos, os índios, os caboclos, retiraram da natureza todas as energias, os bálsamos das plantas, da mata, dos rios, e transferem aos nossos vasilhames. Se não trouxermos os nossos vasilhames, que mentalizemos os recipientes que guardamos a água em casa, os filtros, os potes, as garrafas d'água, e ali essa energia também é depositada, como nos reservatórios de todos os hospitais, as casas que cuidam de idosos, de crianças e todos os lares, que possamos sentir esse bem-estar e, como foi dito, essa alegria interior se emanando para que nessa semana possamos ser mais felizes, que é o objetivo do Espiritismo para todos nós. E agora então vamos acompanhando a nossa prece de encerramento. Chegou a hora de nós agradecermos a Deus, a Jesus, agradecer a todos esses irmãos espirituais. E lembremos-nos, todos os nossos irmãos chegam até nós e nos alertam e nos falam. Cada um tem a sua parcela nessa missão do Cristo. Cada um tem a sua pequena parcela, fazendo com que a sua atividade, o seu comportamento, a sua vivência, os seus pensamentos estejam coerentes com os desígnios divinos. Lembre-se sempre disso. Cada um tem a sua parcela. A nossa pequena missão é realmente fazer a vontade do Pai que estás nos céus. Acompanhamos a prece de encerramento. Agradecemos a Ti, Pai, e a toda espiritualidade maior, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, nessa casa maravilhosa de paz e amor. Te rogamos, Pai, que tudo que nos foi passado hoje, possamos colocar no nosso dia a dia e que possamos seguir sempre os ensinamentos do Cristo. Que tenhamos uma semana de paz, de amor e muita luz. Que assim seja, Pai. Graças a Deus.
Muito obrigado a todos, que Deus abençoe e até a próxima quarta-feira, com as graças de Deus. Paz e amor em Jesus.